Áudio, Lana, o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse nesta sexta-feira não acreditar que o colega Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, tenha falado mal dele. Mas, segundo Guedes, se falou despreparado, desleal e fura-teto. Paulo Guedes se referia a uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, segundo a qual, em um encontro fechado com investidores, Marinho teria afirmado que o ministro da Economia foi o autor da proposta, rechaçada pelo próprio Paulo Guedes, de usar recursos de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã. De acordo com o Estado de São Paulo, Marinho teria afirmado que o Renda Cidadã sai por bem ou por mal. Aspas do Paulo Guedes. Eu espero que ele não tenha falado nada demais. Eu vou subir e depois eu desço e explico o que está acontecendo. Eu não acredito que ele tenha falado isso. Agora, se falou que está querendo furar teto. Falar a história de precatório. Quando eu descer eu explico tudo para vocês, tudo o que está acontecendo. Se falou, já pode saber. É despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto. Mas eu não acredito que tenha falado palavras de Paulo Guedes, agora há pouco na portaria do Ministério da Economia. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que não houve desqualificações ou adjetivações a agentes públicos. A coisa anda quente por lá, hein, Cláudio? Tem aí uma briga que não é nova entre o ministro da Economia e o ministro do Desenvolvimento Regional. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, era subordinado de Paulo Guedes, ele que chefiava a área de Previdência, né? Eles se desentenderam. Paulo Guedes, então, pediu demissão. Foi para o presidente, Paulo Guedes não, o Rogério Marinho pediu demissão. Foi ao presidente e pediu demissão. O presidente considera o Rogério Marinho um quadro tão qualificado, ao contrário do que disse o ministro Paulo Guedes, na opinião do presidente da República, o Rogério Marinho era um quadro tão qualificado que o governo tinha que conservá-lo. Foi nesse momento que o ministro do Desenvolvimento Regional foi demitido, foi colocado em outras funções, está na presidência da Dataprev, né, agora, e o cargo de ministro foi oferecido ao Rogério Marinho, que o aceitou. Então, assim, o Rogério Marinho, inclusive, tem sido apontado, sempre que alguém especula sobre e se o Paulo Guedes deixar o governo? Uma das possibilidades para assumir essas funções é exatamente de Rogério Marinho. Então tem ali uma rusga entre os dois, né? Eu conheço, já entrevistamos tantas vezes o Rogério Marinho, ele é muito cuidadoso, ele é realmente muito cauteloso, né? Eu não consigo imaginar o Rogério Marinho fazendo referências agressivas ou maldosas e tal em relação a nenhum colega de governo. Eu realmente não imagino isso. Acho que é preciso confirmar essa história. Se houver uma gravação, etc., seria melhor mostrar essa gravação, porque é difícil acreditar que ele, político experiente como né, e cuidadoso como pessoa que também ele tivesse cometido esse erro, né? Foi um erro. Se ele fez isso mesmo, foi um erro. Mas eu acho difícil que tenha acontecido. E a cada dia ele ganha mais espaço e mais valor no governo, né, Cláudio Humberto? Que é um articulista, foi o responsável por tocar a reforma da Previdência também, teve um papel muito importante. E agora tem aproveitado vários momentos para colocar o presidente Jair Bolsonaro em eventos na região Nordeste, onde ele tem muito prestígio. E isso tem mudado um pouco, inclusive a cara do governo, de alguma forma. Então, Rogério Marinho reconhecido, prestigiado, disputando esse espaço com Paulo Guedes. Nos bastidores, já não é a primeira vez que falam de brigas entre eles, desentendimentos, porque é um ministro que precisa de dinheiro para gastar mais em obras, enquanto Paulo Guedes fica sempre falando da história de não furar o teto, que é uma prioridade, que tem que ser assim mesmo. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Sobre a outra discussão... Foi bom tocar nisso, né? O Rogério Marinho, de fato, tem se revelado um grande articulador, né? Foi ele quem viabilizou a reforma trabalhista. Olha, foi uma das coisas mais difíceis, né, de se obter, um consenso difícil de obter na sociedade e, sobretudo, no Congresso e na época do governo Michel Temer. E ele fez um trabalho magnífico, né? Uma coisa realmente elogiável, né? É um grande quadro mesmo. Tomara que isso tudo aí não represente
na produção de qualquer instabilidade envolvendo o Rogério Marinho, porque é alguém que mostrou que sabe ser muito útil aos interesses do país. 2017, reforma trabalhista, foi um longo processo no Congresso Nacional, acompanhei muitas reuniões lá e as votações passo a passo. E quando você tem que explicar uma coisa que é burocrática, que é difícil, e conseguir convencer os parlamentares de que esse é o melhor caminho, acho que é só para quem tem poder mesmo na palavra ali. Ele fez um ótimo trabalho. E foi justamente por isso que ele compôs. Paciência. E foi justamente por isso que ele compôs a reforma da Previdência, né? Conduziu o processo de reforma da Previdência durante o deslocado para tocar esse processo, justamente porque tinha tido um bom resultado na reforma trabalhista de 2017. Exatamente. Você sabe que naquela época, já nos bastidores aqui, eu em São Paulo, eu fui fazer o programa no estúdio aí, onde vocês estão, e, na verdade, no estúdio digital naquela ocasião. Uhum. E ficamos hospedados no mesmo hotel, por coincidência. Naquela ocasião, durante a entrevista ao Bastidores, o ministro Rogério Marinho contou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Ele dizia que já há 90 dias não ia em casa. Nossa! 90 dias naquele momento, eu não sei quantos dias mais ele ficou sem ir em casa, mas até aquele momento, há 3 meses que ele não fazia outra coisa na vida, 24 horas por dia, a não ser lutar para viabilizar a aprovação da reforma trabalhista. Ele fez um trabalho incrível, um trabalho assim histórico, né? De articulação e também de convencimento. Ele comparecia a todas as entrevistas para as quais ele era convidado para estar sempre na defesa das ideias, etc. Foi um trabalho incrível do ministro Rogério Marinho naquela ocasião. E só para concluir, também é importante dizer que esse espaço que ele abre para o governo Bolsonaro na região Nordeste, que é um reduto petista, né, há muitos anos, esse espaço aberto por Rogério Marinho pode ter muito valor, inclusive no cenário em 2022. Né? Tem gente falando nos bastidores até de uma possibilidade dele ser vice de Jair Bolsonaro por conta desse espaço na região Nordeste, uma possível chapa. Não vamos falar de 2022, está muito cedo ainda, mas ele está ganhando cada vez mais espaço e mais prestígio. Vamos ver como se desenvolve essa briga entre os dois, Paulo Guedes e Rogério Marinho, até o fim do dia. Né? Essas coisas são dinâmicas em Brasília, né? Pode ser que até o final do Bastidores a gente já tenha um outro posicionamento, a gente vai informando aqui o ouvinte. Agora, em relação a... pois não. Desculpa, só para pontuar, no Jornal da Band hoje tem uma pesquisa Poder Data sobre o que o povo está achando do trabalho do Paulo Guedes. Confere lá. Boa.